Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer de forma simples seu planejamento financeiro em menos de uma semana. Meu nome é Alexandre, e hoje vou passar algumas dicas para que seu planejamento financeiro seja iniciado o quanto antes e da melhor maneira possível. Inclusive, sei que vai ajudar, pois eu também procrastinava sobre este assunto e com o passar do tempo fui aprendendo cada vez mais sobre como fazer meu planejamento financeiro e hoje finalmente consigo organizar minhas finanças de forma rápida, simples e com objetivos bem definidos. Então agora vou te passar algumas dicas valiosas. O que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro nada mais é do que um conjunto de medidas estudadas que ajudam na organização financeira pessoal ou empresarial, dependendo do caso. Uma das intenções, digamos que seja justamente definir uma estratégia para a tomada de decisões a partir da utilização de ferramentas de controle, por exemplo, para, dessa forma, facilitar a realização dos objetivos, com segurança e tranquilidade, levando em consideração o perfil e característica de cada pessoa ou empresa. Porém, de nada adianta traçar uma estratégia que seja seguida por apenas uma semana ou um mês. É preciso fazer dessa atividade um hábito, para que possa durar muitos anos e até décadas. É de olho no longo prazo e na aposentadoria que deve se concentrar o planejamento financeiro. Mas tudo começa com uma boa análise da situação atual, passando pelos caminhos necessários para o sucesso e independência financeira. Por que é importante fazer um planejamento financeiro? O planejamento financeiro pode servir como uma ferramenta poderosa para atingir metas pessoais, sejam elas de curto, médio ou longo prazo, como pagar contas em dia, quitar dívidas, fazer viagens, aquisições de bens, independência financeira, entre outras. As famílias e a população como um todo pouco falam sobre dinheiro, e nas escolas também não se encontram, por exemplo, projetos de peso desenvolvidos por profissionais gabaritados para tratar do assunto dinheiro com propriedade. Por conta de tudo isso e com as dificuldades de um país em desenvolvimento, o planejamento financeiro se torna fundamental em todas as famílias. Como fazer um planejamento financeiro? A base é observar com muita cautela quanto você ganha, e quanto e como gasta seu dinheiro, e a partir daí, pensar e montar um planejamento financeiro coerente e equilibrado, que somando isso a um pouco de foco e disciplina, será possível desenhar as melhores estratégias para alcançar as metas definidas. Para ficar mais evidente a estrutura que pode ser seguida dentro de um planejamento financeiro, observe os seguintes passos. Organize suas contas pessoais. Organização é algo essencial para quem pretende desenvolver qualquer atividade, e isso não é diferente com o planejamento e controle financeiro. E para isso, existirem diversas formas de organizar as suas contas pessoais, bastando apenas começar. Um controle financeiro pessoal simples, por exemplo, já pode ser suficiente para garantir ótimos resultados, e o uso de alguma ferramenta ou recurso que facilite esse processo se torna um grande aliado. Use uma planilha de gastos. Para os mais amantes do estilo tradicional, uma caderneta é o bastante para começar a colocar os valores de receitas e despesas. Porém, o mais comum é grande parte das pessoas preferirem utilizar ferramentas mais modernas para se organizar. Lembre-se apenas que é fundamental, ao elaborar o planejamento financeiro, que as despesas e receitas estejam muito bem detalhadas e classificadas. Então, evite itens na sua planilha nomeados como outros, e diversos. Afinal, não adianta gastar e não saber para onde foi o dinheiro, certo? Defina seus objetivos e projetos financeiros. É importante que exista um objetivo para o dinheiro. Um motivo bem explícito funciona como um motivador adicional para você poupar e investir melhor o que consegue guardar. Então, defina seus objetivos como de curto, médio e longo prazos. Ajuste os seus hábitos. A mudança ou ajuste nos hábitos é mais um ponto muito importante para quem busca a educação financeira como um estilo de vida. E essa transformação começa ao abandonar o consumo simplesmente por status, monitorar suas finanças, aprender a investir. Estes são alguns exemplos. Economizar seu dinheiro periodicamente. Se educar financeiramente de modo constante abre portas para se ter, geralmente, um ótimo planejamento financeiro e construir patrimônio. Por exemplo, a economia periódica é essencial, já que o planejamento financeiro só funciona quando constantemente revisto e aprimorado. Portanto, economize e invista sempre, pois isso facilita seu caminho para a independência financeira. Monitorar suas finanças. Como já comentado, o planejamento financeiro pode e deve ser revisitado durante todo o percurso, e assim como se deve manter atento quanto aos seus ganhos,
também é acompanhar o andamento dos seus investimentos. Dependendo do tipo de aplicação, pode ser necessário, por exemplo, rever a estratégia e, assim, um novo caminho. Viver de acordo com sua condição financeira. Parte do que envolve disciplina, tão necessária para o sucesso do seu planejamento financeiro, vem do entendimento de você viver de acordo com a sua condição financeira. Gastar com supérfluos e objetos de luxo pode ser tentador em alguns momentos, mas daqui a algum tempo, você pode ou até tende a se arrepender do que foi aquele prazer momentâneo. Aprender a investir. Fazer render bem seu dinheiro investindo é possível, mas antes é necessária uma estratégia elaborada e consciente. Geralmente, o bom investidor sabe o que quer, se mantém atualizado e frequentemente busca novas oportunidades de conseguir mais conhecimento. Para se ter ideia, mesmo o Brasil em períodos de crise, se mantém cheio de oportunidades para quem quer investir e enriquecer, e para isso alguns pontos são imprescindíveis, como saber a quantia que pretende investir, período que está disposto a esperar para ter os lucros e os objetivos definidos para este dinheiro. Gostou do conteúdo? Qual destes tópicos você achou mais desafiador? Se mesmo depois destas dicas, você ainda está com dificuldades em organizar sua vida financeira, eu deixei aqui na descrição um link exclusivo que vai te ajudar nesta arte. Muito obrigado pela sua atenção.